Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Olá, muito bom dia para você neste primeiro sextou de 2023. Aqui no nosso estúdio a gente está se despedindo desta belíssima árvore de Natal, como muita gente deve estar fazendo hoje em casa, nas empresas, porque é o que manda a tradição no Dia de Reis. Daqui a pouco, inclusive, a gente te conta como fica a decoração de Natal nas ruas de Londrina, para quem ainda não tirou uma foto, a gente dá o calendário certinho. E aqui comigo hoje no estúdio tenho o prazer de chamar Giovana Machado nos fazendo companhia com todos os destaques do tempo. Giovana, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham, viu? Depois desses primeiros dias aqui do ano, né, de 2023, de tempo mais fechado, as temperaturas voltam a subir nessa sexta-feira. A sexta-feira chega afastando a chuva e trazendo o sol de volta. A previsão é que continue assim no final de semana aqui para nossa região. O tempo vai colaborar para quem quer curtir as férias ou a folga no final de semana ao ar livre. Os detalhes, as temperaturas e a tendência para os próximos dias, eu conto tudo para você ainda hoje aqui no Meio-dia Paraná, Vanessa. Obrigada, Giovana. Daqui a pouco, então, muito mais detalhes desse belo dia de sol aqui. E nós também temos nossas repórteres apostos, elas que passaram a manhã correndo atrás da notícia. E já comigo aqui tem o Kathleen Tanan, trazendo um dos primeiros destaques do dia. Kathleen Tanan, bom dia, seja muito bem-vinda também ao Meio-dia Paraná. Oi, Vanessa, obrigada, bom dia para você, um ótimo dia a todos os que estão com a gente. Nosso destaque aí é justamente a entrega dos materiais escolares para esses alunos que vão começar as aulas no dia 6 de fevereiro na rede municipal de ensino. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes de quanto a Prefeitura de Londrina está gastando na compra desses kits e quais os itens que essas crianças vão receber. Olha, tem bastante coisa nessa lista. Daqui a pouquinho a gente volta contando tudo e não só sobre esse kit, mas as datas, quando as aulas retornam, quando a gente vai ter férias e finalização desse ano letivo, também para as outras redes estadual e particular. Daqui a pouquinho. Combinado, então, Kathleen Tanan. E você, o que acha dessa novidade, da compra de materiais escolares? Participe com a gente dessa conversa pelo aplicativo Você na RPC, mandando a sua mensagem para a gente. E para os pais que precisam comprar material para os filhos, a novidade não é tão boa. Alguns itens estão bem mais caros. A gente vai falar dos valores e dar as orientações para o consumidor. Ainda falando de educação, tem informações para quem ainda não garantiu vaga nas escolas estaduais. A Kathleen já adiantou um pouquinho, daqui a pouco ela vai falar do calendário do ano letivo na rede pública e privada, porque logo, logo tem aula começando. E mais, veículos à venda a partir de R$2.000. Você se interessou? É um leilão que a CMTU está fazendo com mais de 400 carros e motos. A gente vai trazer todos os detalhes. O Meio-dia Paraná tem ainda um balanço dos furtos e roubos em Londrina e onde esse tipo de crime mais está preocupando moradores e a polícia. E aqui com a gente também já temos Mônica Dal com notícia de momento aqui na sua tela, notícia de trânsito, né, Mônica? O que você conta pra gente? Muito bom dia para você também. Oi, Vanessa, bom dia a você, bom dia para todos. Eu e o seu Nascimento estamos ao vivo aqui em um ponto da BR-369 entre Ibiporã e Londrina, né? Sentido Ibiporã a Londrina, bem perto do local conhecido como Sinaleiro do Grêmio. Aqui agora há pouco aconteceu um acidente, viu, Vanessa, entre um carro e uma moto. Aquele horário, né, assim como vocês estão vendo ao vivo agora, era um horário de pico. A gente sabe que muitas pessoas moram em Ibiporã, trabalham em Londrina ou fazem o caminho inverso. E o que aconteceu? Um casal estava numa motocicleta, o senhor está mostrando exatamente o local do acidente, e por algum motivo ali eles perderam o controle e bateram na traseira de um veículo. Felizmente, nesse caso, ninguém ficou ferido de forma grave. Vocês estão vendo aí uma das envolvidas no acidente. O piloto dessa moto teve um ferimento no ombro e, claro, depois da queda,
teve bastante confusão mental, não sabia explicar direito para as equipes o que tinha acontecido. O senhor está mostrando para vocês ali agora a moto, né? Isso porque isso envolve um trabalho muito grande por parte dos bombeiros, dos agentes da Polícia Rodoviária Federal para organizar o trânsito. Esse acidente foi registrado por volta das 11 horas e até agora, Vanessa, vocês estão vendo que o trânsito está bastante congestionado por aqui. Agora há pouco a PRF chegou para organizar melhor a situação aqui no local, mas até que os atendimentos dos bombeiros terminassem ali na ambulância, né, dando também mais atenção para esse piloto, a situação do trânsito fica desse jeito. A gente reforça então, BR-369, Ibiporã, Londrina, quem passar por aqui agora tem que ter bastante atenção e, claro, o Meio-Dia Paraná volta já já. É isso aí, obrigada, Mônica, trazendo outros destaques também ainda nessa edição. Imagem ao vivo agora de cima da nossa cidade, o centro de Londrina, nesta sexta-feira de tempo bem mais aberto, esquentando também, faz 25 graus na cidade agora. A gente volta depois do intervalo, que é bem curtinho. Já estamos de volta, 11h54, infelizmente começando o jornal pelo segundo dia consecutivo falando de um incêndio, porque uma casa foi completamente destruída pelo fogo em Arapongas na noite de ontem. Há suspeita de que o incêndio tenha começado de forma proposital. A Kathleen Tanan tem os detalhes para a gente. Nos conta, né, Kathleen? O que já se sabe sobre esse incidente, ou mesmo se não foi apenas um incidente? Olha só, Vanessa, eu começo já dizendo que felizmente ninguém se feriu nesse incêndio que aconteceu na zona sul de Arapongas ontem à noite. Nós temos imagens, inclusive, dessa casa que ficou apenas com as paredes em pé. Dentro, tudo destruído, todos os móveis eletrodomésticos, os bombeiros estiveram ali, contiveram, né, as chamas até para que não para que chegasse, né, não chegasse a outras residências que estavam ali, parede colada com essa residência, mas no interior dessa onde o fogo começou, realmente a dona nada pôde salvar. Não havia ninguém dentro do imóvel no momento em que o incêndio começou. As pessoas chegaram depois. Informações preliminares dão conta de que uma mulher morava no local com os filhos, mas eles não estavam ali durante o incêndio. Os bombeiros informaram que, inclusive, depois que eles combateram as chamas, a mulher que mora nesse imóvel chegou até eles informando sobre essa suspeita de que o incêndio tenha sido causado por uma pessoa. A Polícia Civil, claro, vai investigar esse caso, mas felizmente ninguém se feriu. Ficou prejuízo material, um prejuízo muito grande. Isso aconteceu na rua Tanatal, bem na esquina com a rua Marrequito do Brejo, ali no Jardim Bussadori, na zona sul de Arapongas. Portanto, sem feridos, mas um dano muito grande nessa residência, que era inclusive de alvenaria, uma residência nos fundos do terreno, que acabou ficando completamente destruída. A Polícia Militar também recebeu notificação dos bombeiros sobre a situação e acompanha o caso. A Polícia Civil ainda não tem detalhes das investigações, mas vai passar a acompanhar os detalhes para descobrir o que de fato aconteceu, quem foi responsável, se é que houve realmente um incidente e não um acidente. Qualquer novidade, Vanessa, a gente traz aqui no Meio-Dia Paraná. Combinado, Kathleen Tanan, obrigada por essa sua primeira participação. E eu te convido a participar também do nosso Meio-Dia Paraná, mandando sua mensagem, sugestão de assunto, opinião, aquela imagem também do dia, como muita gente faz e que deixa o nosso jornal ainda mais bacana, né? Tá aqui o nosso aplicativo Você na RPC, se ainda não baixou, é facinho, é só ir lá na loja de aplicativos do seu celular. Inclusive, pode nos contar se você conseguiu achar alguma liquidação por aí. Estou perguntando isso porque nesta sexta-feira tem muitas lojas prometendo preços mais baixos no comércio. Quem conseguiu guardar alguma quantia nesse mês, que tem tantos gastos, né, pode aproveitar para tentar comprar alguma coisa com desconto. A Mônica Dal é quem fala sobre isso com a gente, porque cedinho ela já foi para o comércio para ver como é que estava o movimento. O que você conta para a gente, Mônica?
É isso, né, Vanessa? Quem conseguiu fazer o dinheiro durar até essa época, né, até o dia 6 de janeiro, dinheiro do 13º, ou quem reservou também alguns valores justamente para fazer compras, esse é o momento. De manhã, eu e o seu Nascimento percebemos que até algumas lojas do centro aqui de Londrina abriram mais cedo para que as pessoas que vão para o trabalho, por exemplo, a partir das 8 da manhã, 9 da manhã, conseguissem aproveitar as promoções. Uma grande loja de departamentos abriu às 7 da manhã para atender os clientes, prometendo aí descontos que ultrapassavam 80%. Nós acompanhamos nessa loja uma correria já nas primeiras horas da manhã, porque as pessoas viam os preços baixos ali e saíam correndo para pegar logo de uma vez, porque rapidamente o estoque se esgotava. Em algumas lojas do centro, além dessa grande loja aí, também percebemos descontos de 50%, 70%, há opções em lojas de celulares, também de sapatos e até mesmo lojas de móveis. Também vimos em alguns locais, Vanessa, que até aquelas peças de mostruário já estavam saindo da vitrine porque as pessoas gostavam do preço, estavam ali com o dinheirinho guardado, ou até mesmo utilizavam o cartão de crédito para aproveitar a promoção. Claro que a gente conversou com algumas pessoas, até mesmo algumas delas contaram pra gente que nem estavam com ideia de aproveitar a promoção. Estavam passando ali pelo comércio, viram que o preço estava bom e decidiram gastar um pouquinho. Vamos ouvir aí quem conseguiu aproveitar várias promoções, principalmente nessa grande loja de eletrodomésticos. Valeu, nossa, tem casamento para amanhã, já aproveita, né? Comprar o presente. Não decidi. Eu passei e ele estava na liquidação, mas foi assim, né? Não esperei, não. O que você comprou aqui que tá cheio de sacola? Só ventilador e travesseira, só. E você achou barato? Sim, achei. Estava achando barato, sim. Achei bom o preço, né? E resolvi levar. E estava precisando do air fryer? Tava precisando do air fryer, vou dar de presente pra mãe. Eu comprei um conjunto pra mim. E comprei blusinha também, que eu tava precisando bastante, mas eu acho bacana. Agora tem bastante coisa na promoção, o pessoal não vendeu às vezes muito bem e consegue comprar bem. Eu achei bom, muito bom o preço. Tô levando uns 5 travesseiros. Tava precisando? Não, precisando assim não, mas é bom, né? A gente dá uma renovada, né? Sim. Pra vir só mesmo pra pagar. Uhum. Aí eu vi um vucu-vucu, um monte de gente. Falei, o que tá acontecendo? Eu falei, travesseiro, vou pegar um pouco. O bom é a sinceridade. Não estava precisando, mas decidi levar. Vai que eu preciso. A gente aproveita também para atualizar o horário do comércio neste fim de semana, mas reforçando que esse dia especial de promoções em algumas lojas que nós mostramos durante as entrevistas só irá durar hoje, sexta-feira. E olha só, de acordo com a CIL, então, hoje o comércio funciona até às 6 da tarde. No sábado, os lojistas dos comércios de rua podem abrir das 9 da manhã às 6 da tarde. E no domingo, o comércio aqui de Londrina estará fechado. A maioria dos shoppings da nossa cidade vai ter aquele horário tradicional, no sábado das 10 da manhã às 10 da noite e no domingo das 2 da tarde às 8 da noite. É isso, Vanessa, volto com você. Obrigada, Mônica. Falar um pouquinho de segurança agora, né? Nessa época que também é de férias, muita gente acaba ficando preocupada com a segurança da casa, as pessoas viajam e não sabem o que vão encontrar quando voltar. E olha, a Polícia Militar atendeu mais de 1.000 ocorrências de furtos e roubos em residências em Londrina no ano passado. O maior número foi registrado na zona norte da cidade e, na sequência, a região central de Londrina. O ladrão invadiu a casa no Vivi Xavier pulando o muro e parou sobre a mesa da família. Depois de procurar por itens de valor, levou um videogame avaliado em R$2.000. Neste outro caso, era a terceira vez que um ladrão invadia a garagem desse prédio residencial no centro de Londrina. Na última, levou 2 bicicletas e um mês antes, outro morador perdeu uma bike. Já 2 vezes eu troquei o sistema do portão eletrônico por um sistema mais reforçado, onde dificulta o acesso da pessoa. Dessa última vez, mesmo com essa troca, ele ainda conseguiu entrar, a gente está melhorando isso. O Meio-Dia Paraná teve acesso a números da Secretaria Estadual de Segurança Pública que mostram os bairros em que furtos e roubos mais assustam os moradores de Londrina. Os dados representam os 2 batalhões da cidade e são referentes a janeiro a novembro de 2022. Os 5 conjuntos teve 89 ocorrências no mesmo período do ano passado, enquanto o Centro Histórico aparece com 87.
o número não surpreende os moradores da região. Olha, é muito roubo, não é verdade? Muitas coisas que eu vou falar a verdade para você. A gente só não muda por quê? Porque você trabalha aqui por perto, você tem os seus familiares aqui por perto, né? Enfim, toda a sua vida está permeada nessa região. O comandante do 5º Batalhão, responsável pela região central, explica que um trabalho específico é realizado no local. Durante o dia, houve uma redução bastante substancial dos furtos no centro. Apesar de ainda ser o lugar na cidade onde há mais furto, houve uma grande redução. De um tempo para cá, até atendendo ao clamor público, nós passamos a intensificar, fazermos operações bem intensas no centro e nós temos conseguido também obter redução desses índices de furto. Os dados ainda trazem o Jardim Leonor com 84 crimes atendidos pela Polícia Militar. Com 71 registros, o Vivi Xavier é o 4º bairro. No total, 1.263 casas e apartamentos foram alvos de criminosos. E o número cresceu pouco se compararmos com 2021, quando 1.257 ocorrências foram registradas. E o crime de furto, ele manteve-se estável, de forma que nós acreditamos que esta estabilidade se deva ao fato justamente que nos anos anteriores as reduções foram muito significativas. Nós temos também um incremento de políticas de aplicação de polícia ostensiva que tem inibido bastante veementemente os criminosos a que pratiquem o crime. E isso é um fator que redunda na diminuição de criminalidade. Dados bastante relevantes, né, num levantamento que foi obtido em parceria com o nosso repórter Rafael Machado, do G1. Vamos falar agora um pouco sobre educação, de uma compra milionária que a Prefeitura está fazendo de kits de materiais escolares para as crianças aqui da rede municipal. A Kathleen Tanan está com a gente para falar disso, né? A gente tem várias informações hoje sobre educação importantes aí para os pais. Começa falando para a gente, Kathleen, o que tem nesses kits? E eles são aí uma novidade? Olha, Vanessa, eles são, para a gente dizer, é um kit mais completo, que dessa vez chega às casas dos estudantes, até porque o município fez entrega em anos anteriores, inclusive durante a pandemia, mas de um kit menor. Dessa vez a gente está falando de uma lista que traz 23 itens, entre cadernos, canetas, borracha, tesoura, cola, vários itens que as crianças usam em sala de aula. O município está comprando isso de várias empresas diferentes que venceram a licitação feita justamente para a compra de kit escolar. A gente destacou, para vocês terem uma ideia, um trecho do documento do município em que consta o seguinte, que os alunos vão ter direito a um kit de material para o ano letivo de 2023, cada aluno, e que isso deverá ser entregue no primeiro dia de aula aqui em Londrina, no dia 6 de fevereiro. Esse kit será utilizado durante todo o ano de 2023. Inclusive, vai ser uma entrega que vai juntar tanto a educação infantil como o ensino fundamental. Esses materiais são para essas duas turmas, a um custo de R$ 5.669.079. A gente tem informação também de que esses alunos vão utilizar, portanto, esses kits a partir do dia 6 de fevereiro. Vão sair de férias aí, vão dar uma paradinha, né, com esses kits entre os dias 10 e 24 de julho. Eles voltam no dia 25 e terminam as aulas no dia 20 de dezembro. Para todo esse período, o kit vai ser utilizado. A secretária de Educação aqui de Londrina, Maria Tereza, gravou um vídeo para a gente e a gente vai compartilhar com vocês sobre esse assunto, kit de material escolar. Oi, Kathleen, a gente não está com esse vídeo, mas eu queria até lembrar, né, que é importante ficar de olho nesse tipo de licitação, porque são várias empresas, vários lotes, e a gente viu tanto de problema que tivemos, por exemplo, em compra de uniformes escolares com atraso, e claro, se a decisão é fornecer material, ninguém quer atrasos esse ano. Agora, eu queria aproveitar e te perguntar também sobre a rede estadual de ensino, porque às vezes alguns pais se perguntam se ainda dá tempo de se matricular, a gente vê muita gente pela crise migrando também de rede privada para rede pública. Como é que está esse calendário? Dá essas informações também para a gente.
Claro, inclusive dá tempo, viu, Vanessa? Quem ainda não fez o cadastro, a matrícula na rede estadual de ensino, de acordo com o núcleo aqui de Londrina, ainda é possível fazer a matrícula, mas eles pedem urgência, viu? Até porque o ano letivo já começa no ano que vem, então é importante que os pais e responsáveis por esses estudantes corram o mais rápido possível, seja para transferência de escola, de cidade, eles têm urgência, até porque eles precisam organizar o calendário e saber exatamente quantos estudantes vão estar em cada sala de aula. Na rede estadual, o ano letivo começa também no dia 6 de fevereiro. Eles vão ter férias entre os dias 7 e 21 de julho, aquele recesso, de meio de ano, e vão terminar as aulas no dia 20 de dezembro. Ao todo, eles vão ter 200 dias letivos nesse ano de 2023. As aulas, portanto, com esse recesso, finalizando no fim do ano. E durante todo esse período, para a gente lembrar, os alunos e os professores vão ter 8 feriados nacionais, sem considerar os feriados municipais. Então vão ser várias paradas, mas com essas datas que a gente colocou para vocês na tela, de início, recesso e férias de fim de ano. Falando em rede de ensino, agora a gente também cita a rede particular. Nós temos aí no ano letivo de 2023, por parte do sindicato que representa as escolas particulares, 2 sugestões de calendários. Cada escola adere a que for melhor. Temos aí a primeira sugestão de início de aulas no dia 30 de janeiro, portanto já este mês, um recesso de meio de ano entre os dias 10 e 24 de julho, e a finalização das aulas no dia 8 de dezembro. A segunda sugestão é que as aulas comecem no dia 23 de janeiro, um pouco antes, com férias de meio de ano do dia 10 ao dia 30 de julho, com a finalização do ano letivo no dia 8 de dezembro. Cada escola escolhe o que for melhor. As matrículas na rede particular também continuam. Vanessa. Obrigada, Kathleen. Olha, só para ninguém falar que você está louca, a gente tinha um vídeo aí da secretária, mas a Kathleen deu todas as informações completíssimas aí sobre questão da compra de materiais escolares e agora também sobre a rede estadual. Obrigada por enquanto, Kathleen. E falando ainda em material escolar, para quem tem filhos na rede privada e vai ter que bancar todo o material, a má notícia é que os preços estão bem maiores este ano e as papelarias já estão começando a ficar movimentadas. A gente tem uma reportagem mostrando um pouco dessa procura e também como estão os preços que o pessoal vai encontrar. A maratona dos pais para a compra de material escolar começou. Eu me antecipei pelo fato, porque quando a gente chega, às vezes vai muito pertinho, aí é lotado, não acha material. Teve uma época que eu não conseguia achar o caderno que ele precisava. Aí foi bem mais complicadinho para achar. Quem deixa para a última hora, às vezes acaba não encontrando a capa do personagem que o filho quer, a mochila, a lancheira, porque a gente está com todo o material já de volta às aulas na loja desde novembro. Então quem se antecipa tem esse benefício, acaba encontrando todos os produtos fresquinhos na loja. É importante mesmo se preparar, principalmente financeiramente. A previsão do setor é que os produtos da lista escolar fiquem até 30% mais caros neste ano. A gente vê um aumento maior nos produtos importados, devido a essa flutuação que a gente teve no câmbio aí, é isso que mais se destaca. E aí tem um produto que teve essa alta? Acreditamos que nas mochilas escolares. E tem sido assim, uma olhadinha na lista, uma olhadinha nos preços. A pesquisa de preço sempre é bom fazer para que possa adquirir o menor preço. Fazer uma pesquisa de preços e escolher os materiais que ele mais gosta. E aí, você já escolheu o que aí? Um caderno, apontador e só. E o que mais que você precisa nessa lista? Eu preciso de agenda, lápis de cor, estojo. Para os pais que levam as crianças, nem sempre a missão de economizar dá certo. Quanto que custou esse estojo aí? Deixa eu ver. R$59,50. Achou caro ou barato? Um pouquinho caro. Mas esse momento pode ser um incentivo para as crianças e ensinar que poupar é importante, como explica a economista. Oportunidade que os pais têm de mostrar às crianças valores diferentes, para o mesmo produto, indicando que algumas coisas podem ser substituídas por outras, uma marca ou alguma coisa. Compra do material escolar feita, a missão agora é dos pequenos.
E você está ansiosa para voltar para a escola? Tô. Por quê? Porque eu gosto de estudar. Que bom, né? E o PROCON, além de, claro, estar sempre disponível para receber qualquer possível denúncia de abuso nos preços, também tem orientações sempre importantes para o consumidor. Eu volto a falar com a Kathleen Tanan. Kathleen, o que o PROCON fala, né? Dá de dica aí para a gente poder economizar um pouquinho mais. Claro, Vanessa. Olha só, o PROCON traz, claro, pesquisa, né? Em primeiro lugar, a tal da pesquisa que a gente vê sempre em reportagens, o PROCON reforça que isso é muito importante, porque a diferença é muito grande entre uma empresa e outra, mesmo que seja do mesmo produto, a mesma marca. É importante que as pessoas façam essa pesquisa. Agora, o PROCON também alerta para algumas coisas que as instituições de ensino não podem exigir dos pais e responsáveis. A gente preparou uma tela para ficar bem claro isso para todo mundo. Olha só, as escolas não podem exigir aqueles materiais que são de uso coletivo, por exemplo, de limpeza, grampeadores, cartuchos para impressora. Isso não é permitido a cobrança, ou não é permitida a cobrança por parte das escolas. Também não podem pedir itens em excesso, tem que ser exatamente o que o aluno vai precisar para aquele ano. Não podem exigir a compra de materiais de marcas específicas, não podem indicar lojas para essa compra, nem exigir que a compra dos materiais, a entrega, seja feita toda de uma vez, até porque a gente sabe que nesse início de ano há muitas coisas a serem pagas e nem sempre os pais dão conta de comprar o material, a lista completa de uma vez só. A Cláudia Silvana, ela que representa o PROCON aqui no estado, ela gravou uma entrevista falando um pouco mais com dicas bastante importantes. A obrigação dos pais, dos alunos, é a compra, né, conforme indicação nas listas de material de uso individual. Não pode também qualquer material que não tenha uma finalidade pedagógica, né? Muitos pais têm dúvida em relação a determinados materiais. O primeiro passo é sempre conversar com a escola. Se não houver a solução espontânea, procurar o PROCON. E também, em relação às reclamações, reclamar de forma coletiva. Se é algo que incomoda todos os pais, né? Por exemplo, a falta de transparência, a falta de informação, de esclarecimento de um item. Tá, então, Vanessa, muito importante tudo isso que a gente está falando aqui, e eu aproveito esse momento para acrescentar uma informação. Quando a gente falou até dos kits da rede municipal, que a Prefeitura de Londrina vai fazer essa entrega, é importante frisar que hoje pela manhã a gente tentou várias vezes mais detalhes sobre isso, né? Sobre os kits, às vezes uma imagem desse kit para poder mostrar para o pessoal que está em casa e até para entender se os pais da rede municipal já estavam cientes sobre a entrega desse kit ou se eles receberam uma lista de materiais, porventura já tenham comprado alguma coisa que vai constar nesse kit, mas a gente não recebeu nenhum retorno sobre isso. Então a gente vai continuar fazendo esses pedidos. A secretária de Educação, por meio da assessoria, informou que entrevistas sobre o assunto vão ser dadas na próxima semana, mas a gente aqui na equipe do Meio Dia Paraná vai seguir acompanhando todos os detalhes que forem chegando. A gente vai trazer sim, porque é algo muito importante e o ano letivo já está aí, né, Vanessa? Um mês só, quando a gente fala, por exemplo, de compra de material escolar, quanto antes melhor. Então é importante que a gente vá atualizando todo mundo. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Kathleen. E olha, ela falou, né, que o ano letivo já está aí, inclusive o da Universidade Estadual de Londrina. As aulas do segundo semestre de 2022 começam agora no dia 23 de janeiro e terminam em 2 de junho. O calendário ainda um pouco alterado por conta da pandemia. O primeiro semestre de 2023 começa no dia 17 de julho e finaliza em 25 de novembro. O período letivo daí vai até maio de 2024. Vamos falar um pouquinho do tempo agora? Depois de alguns dias de tempo fechado, temperaturas mais baixas, o sol voltou a aparecer por aqui. E para quem sobrou a notícia boa da vez? Para Giovana, bem no seu dia. Que bom, né? Passou a semana inteira falando de chuva, né, Vanessa? E eu chego trazendo sol, como assim? Mas olha, tem virada no tempo prevista para a semana que vem. Depois eu falo disso. Vamos começar com notícia boa, né? Vou começar, inclusive, com alguns registros enviados pelos nossos telespectadores. O Yukio de Arapongas mandou pra gente um pôr do sol de ontem, já dando
indícios aí do que viria para essa sexta-feira. E também o Márcio Vendrâmetro mandou uma foto de hoje cedinho mostrando esse céu bem azul, limpinho, sem nenhuma nuvem, que a gente pôde observar hoje aqui em Londrina, viu? E aproveitando essas imagens também lindas, eu te mostro imagens aceleradas lá de Ribeirão Claro, gravadas pela nossa engenharia hoje cedinho, por volta das 6h30 da manhã, mostrando o movimento de algumas nuvens por lá. A temperatura mínima registrada em Ribeirão hoje foi de 14 graus, friozinho. O que explica essas temperaturas mais baixas que a gente pôde sentir, né, ontem aqui em Londrina, hoje cedo também, é uma alta pressão que está localizada no mar entre as regiões sul e sudeste aqui do Brasil. O que ela provoca? Essa condição retira a umidade do ar, diminui a chance de chuva e facilita também a entrada do vento polar, que provoca essas temperaturas mais geladas. Eu tenho também aqui um panorama do nosso estado para hoje, por isso a maior parte das regiões aqui do Paraná segue com tempo firme. E com esse tempo firme, sol aberto, né, tempo firme, a gente observa que as temperaturas sobem também, principalmente no período da tarde. Temos o registro aí de temperaturas da nossa região, 27 graus é a máxima prevista para hoje em Apucarana, e também para Cornélio Procópio, 26 em Rolândia, 28 em Jacarezinho e 30 graus em Bandeirantes. Detalhes aqui de Londrina, ó, o dia começou com 16 graus, à tarde pode chegar a 28 e com o pôr do sol a tendência é que as temperaturas baixem um pouquinho. Também o vento que a gente está sentindo aí desde cedinho deve continuar na tarde de hoje, por isso ameniza a sensação de calor que esses 28 graus podem provocar. Outras cidades aqui da nossa região, confira comigo as máximas. Olha só, 28 graus para Arapongas, assim como Açaí, 27 em Congonhas, 29 em Florestópolis, a cidade mais quente aqui da nossa região, e o oposto dela, Ortigueira, com 26 graus de máxima, é a cidade mais fresquinha aqui da região norte do estado. Para quem está de férias nesse início de ano ou está de folga, pode aproveitar. Nós temos imagens ao vivo de Porto Rico. Pode aproveitar o calorão do noroeste do nosso estado. Você vê aí imagens ao vivo por lá, 27 graus. Porto Rico e suas prainhas de água doce. O dia começou com 20 graus por lá e deve chegar aos 28, já está quase atingindo a máxima. Vanessa, ainda hoje eu volto aqui no Meio Dia Paraná com informações desse final de semana, a tendência também para os próximos dias. E um spoiler, gente, aproveita o final de semana porque tem virada no tempo chegando por aí. Menina, só de você falar que fim de semana ainda tem chance de ter sol, a gente fica contente, né? Para quem não tem férias, mas tem a folga, já fica aí a possibilidade de aproveitar um pouquinho esse tempo bom. Mudando um pouco de assunto agora, né, ou bastante, a Guarda Municipal abriu licitação para aquisição de veículos aqui na cidade. Volto a falar com Kathleen Tanan, hoje a repórter das licitações, trazendo todas essas informações muito importantes, porque mexe com dinheiro público e serviços importantes, né, Kathleen? Qual que é o valor desses veículos e para que eles vão ser usados? São documentos que a nossa equipe gosta muito de ficar de olho, né, Vanessa? A gente está falando de gasto de dinheiro de todos nós. É o seguinte, sobre a Guarda Municipal, a intenção é comprar 3 novos veículos que vão servir como viaturas. No documento da própria licitação, o município cita o seguinte, que a intenção é repor e complementar a frota no enfrentamento da criminalidade e atender às necessidades do serviço da Guarda Municipal aqui de Londrina. Esses 3 veículos vão ser novos, são veículos maiores, justamente porque eles vão servir, por exemplo, para uma detenção, se for necessário levar alguém para a delegacia. Então são veículos que eles vão precisar também ser adaptados. São comprados de maneira original, mas eles precisam passar por toda uma adaptação com relação, inclusive, à cor. Precisa seguir a cor azul escuro, que já é padrão da Guarda Municipal. Na questão das adaptações, esses veículos, eles recebem, portanto, uma cela que é instalada atrás do banco traseiro com um material bastante resistente a impactos. Também passa por um trabalho na identificação visual, tem essa pintura, o grafismo, justamente para a colocação de logomarca,
de giroflex, de sirene. E para tudo isso, a licitação está no valor máximo de R$ 614 mil. Cada veículo mais de R$ 200 mil, contando essa compra e a adaptação dos veículos desses 3 para a Guarda Municipal aqui de Londrina. Uma licitação que está aberta, aguardando o interesse de empresas para que depois, portanto, eles possam fazer a avaliação dessas empresas e decidir de qual delas os veículos serão comprados. O valor menor, como a gente sempre gosta de lembrar, vence essas licitações se a empresa seguir tudo o que é colocado como regra pela Prefeitura de Londrina. Vanessa. Obrigada mais uma vez, Kathleen. A gente vai agora para um rápido intervalo e a seguir vamos falar de mais veículos. Dessa vez, os do leilão da CMTU que estão à venda. São centenas de motos, carros com lances a partir de R$ 1.000. Todos os detalhes daqui a pouco para quem se interessou. E a gente vai falar também de como fica a decoração de Natal em Londrina. Falamos agora há pouco que a nossa árvore deve sair daqui do estúdio ainda hoje. Na cidade, quem ainda não tirou uma foto tem que correr. Daqui a pouco os detalhes para você. Temos uma imagem ao vivo agora, mais uma da nossa cidade. Tem que mostrar muito porque esse dia promete, está muito bonito, apesar de muitas nuvens. Temos sol hoje na cidade e calor, faz 26 graus nesse momento. A gente volta já. Meio-dia e 25, já estamos de volta para falar de um leilão que com certeza vai deixar muita gente interessada. São mais de 450 veículos à venda agora em janeiro. Veículos que estão no pátio da CMTU. A Mônica Dal foi atrás de todos os detalhes, né, Mônica? Como é que esse leilão vai funcionar? Será que a gente pode dar um lance aí num veículo desses? Sim, Vanessa, qualquer pessoa pode. E o que mais chama atenção são os valores, né? Porque normalmente são valores iniciais baixos se a gente comparar com os valores comuns, né, de carros de concessionárias, por exemplo. O pátio da CMTU está muito lotado, claro, ao longo dos anos, né? E principalmente do ano que passou, eles fizeram diversas apreensões. E para esse pátio da CMTU, não vai somente aqueles veículos apreendidos pelos agentes, mas também pelas equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Os veículos, como carros e motos que estão nesse local, normalmente estão em situação irregular até o momento que são apreendidos. Mas também tem aqueles casos dos veículos abandonados. Nós já falamos várias vezes aqui no Meio-Dia Paraná que qualquer cidadão de Londrina que perceba em frente da sua casa ou em frente a algum comércio um carro que está parado há muito tempo sem ninguém mexer nesse veículo, pode denunciar para a CMTU, que os fiscais vão até esse local e verificam se realmente é um veículo abandonado. Como você disse, mais de 450 veículos estão disponíveis nesse leilão que ainda vai começar. Vamos ouvir agora o Marcelo Cortes, que é diretor da CMTU e trouxe mais detalhes de como vai funcionar toda essa situação, todo o leilão. Vamos ouvir. São duas categorias do leilão, né? O leilão ele vai ter os carros que podem voltar para a circulação, que daí podem ser adquiridos por qualquer cidadão, basta ele fazer a inscrição lá no site do leilão e fazer seu lance. Sendo o vencedor, ele arremata o veículo. E os veículos considerados sucatas, que são motos e veículos que não mais poderão circular, somente poderão ser adquiridos por empresas que tenham CNPJ e que sejam responsáveis pelo desmonte, porque esses veículos não podem voltar para a circulação. Tais como aquelas motos que há adulteração, carros que há adulteração de chassis, às vezes a placa está irregular, enfim. Aqueles que não podem voltar de circulação são considerados sucatas, além daqueles que não têm mais condições de dirigir, de trafegar, eles só podem ser adquiridos por empresas especiais. Essas empresas que podem fazer o desmonte estão autorizadas para fazer o desmonte. Bom, agora com alguns números, são 364 considerados sucatas e 92 veículos conservados que podem voltar a circular. Nós falamos de situação irregulares desses veículos, mas quando eles são arrematados, eles voltam aí para o trânsito de forma normal. Eles podem transitar e têm documentação correta. Agora, muita gente está curiosa para saber os valores iniciais dos lances e a gente vai falar também. Os lances para as motos começam em R$ 1.000, para carros começam em R$
R$2.000. E as sucatas têm um lance inicial mais barato, de R$100. A gente já reforça também a informação trazida agora pelo Cortez, de que somente empresas do ramo em situação em dia podem participar desse caso da sucata. O leilão está marcado para o dia 16 de janeiro e os lances são realizados exclusivamente pelo site da leiloeira. Uma data importante que está mais próxima é o dia 9 de janeiro, próxima segunda-feira, porque é quando acontecem os pré-lances, ou seja, as pessoas já podem acessar o site, conferir os veículos e aí já iniciar esses lances iniciais. Se você se interessou, quer participar desse leilão, é só acessar o G1 Paraná. Lá nossa equipe colocou todos os caminhos para você ver as fotos e até mesmo saber como agendar uma visita a esse pátio para conferir se os veículos, né, Vanessa, estão realmente em bom estado. É com você. Obrigada, Mônica. Lances, né, bastante atrativos, mas chegaram bem nessa época que a gente tem tantos gastos. Mal dá para pensar em tentar separar um pouquinho de dinheiro, né, que não é tão pouquinho assim, para um desses veículos. Hora de falar de emprego, trabalho. Quase todo mundo conhece alguém que trabalha como motorista ou entregador de aplicativo. E esses são só os profissionais mais comuns desse novo tipo de trabalho. Por um lado, eles fazem os próprios horários, são livres para decidir quando trabalhar, mas por outro, não têm vínculo com nenhuma empresa e podem ficar sem renda nenhuma, caso não possam mais trabalhar. O nosso time de repórteres conversou com especialistas para entender o que é bom e o que é ruim nesse novo modelo de trabalho. Independentemente da gente gostar ou não, uma coisa ficou clara: ele veio para ficar. Aquele lanche que você pede, aquele carro que te leva para onde quiser, aquela ajudinha em casa para deixar tudo limpo. Por trás de alguns dos serviços mais consumidos pela população, estão profissionais que trabalham por conta. Quando você trabalha fechado, você chega e te explica, ó, você vai ganhar X por mês, não trabalhamos sábado e domingo, feriado, se trabalhar é pago dobrado. Aqui não, que você faz teu salário. No Paraná, 1 entre cada 3 trabalhadores faz o próprio salário, sem respaldo algum das leis trabalhistas. São quase 2 milhões de paranaenses que estão na chamada informalidade. Primeiramente, os trabalhadores e trabalhadoras precisam de uma remuneração num país, né, em que existe alto índice de desemprego. Quando a necessidade de renda aumentou durante a pandemia, a informalidade cresceu mais de 20% no estado. Em 2020, a gente teve um grande aumento aí de postos de trabalho que foram deixados, né, com a pandemia. Então, o trabalhador ele teve que, de alguma forma, se virar, né, vamos dizer assim, usando um termo bem simples, né, se virar para buscar, né, o seu ganha-pão, né, a sua remuneração. Então, ele teve que ir para o mercado. A gente teve um conjunto de políticas de desmonte das leis trabalhistas, de flexibilização das leis trabalhistas, e a pandemia ela acentuou esse quadro de deterioração da qualidade do emprego. A Cauane, aos 19 anos, não pretende trabalhar com carteira assinada. Ela começou ajudando o pai numa empresa de motoboys aos 12 anos. Hoje tem a própria moto para fazer entregas e conseguir a grana que precisa para viver. Hoje em dia, carteira assinada eu vejo pelas pessoas que estão perto de mim. Hoje em dia é difícil, né? Que nem a minha mãe ganha 1.200 por mês, então não bate com o salário que eu ganho aqui, né? Porque eu tenho os objetivos e as minhas contas são totalmente diferentes desse padrão. Por exemplo, a parcela do carro, 1.400 e a minha mãe ganha 1.200. A minha mãe trabalha numa pastelaria. E ela trabalha bastante tempo? Trabalha, ela trabalha já faz 10 anos lá. A dona Marlete trocou a segurança da carteira assinada pela autonomia. Mas ela acredita que também trocou o ganho fixo por um salário melhor e o compromisso diário pela flexibilidade. Sempre trabalhava fechada, né? Mas fazia o que antes? Era limpeza, era em casa de família mesmo, né? Mas aí com carteira assinada? Sim, com carteira assinada. E aí decidiu sair? E decidi sair e comecei a trabalhar por dia. É? Uhum. Compensa ou não? Eu acho que pra mim compensa. Por que compensa? A gente ganha mais, vamos supor, né? Assim, o dia que eu não posso ir, eu não vou, né? Eu tenho aquele compromisso, mas não é aquela coisa que eu gosto de ser fechado, né? Trabalho a semana inteira, só não trabalho sábado, porque eu não quero. Sábado e domingo?
Eu fico em casa. Folga? Fora. E aí aproveita para fazer o que em casa? Meu serviço. No caso da Marlete, parte da clientela vem pelo celular. Ela usa uma plataforma que une quem precisa de uma faxina e quem está disponível para trabalhar. A tecnologia ampliou as possibilidades de quem busca uma renda. O vínculo entre trabalhadores e as plataformas digitais é objeto de uma pesquisa mundial coordenada pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Aqui no Brasil, o projeto tem a participação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR. Um dos objetivos é mostrar que esse tipo de prestação de serviço precisa de regulamentação no país, para dar segurança aos trabalhadores. Seja em relação à remuneração, seja em relação à representação justa, condições de trabalho gerais, condições dignas no sentido de proteger a saúde dos trabalhadores. Então, uma regulamentação do trabalho por plataforma é importante. A gente já tem no Congresso Nacional algumas propostas de projeto de lei em relação à regulamentação do trabalho por plataforma, né? Algumas consideram o vínculo empregatício, outras excluem o vínculo empregatício, né? Mas ainda é preciso muito debate público. Mesmo sem as garantias, o trabalho de motorista de aplicativo foi o que manteve o sustento do Silvio por quase 3 anos. Às vezes como um extra, mas também quando ficou sem emprego durante a pandemia. Em média, 12 horas por dia. Eu trabalhava todos os dias, isso de segunda a segunda, né? A renda eu pagava o carro, né? Obviamente colocava combustível, pagava aluguel e vivia. Essa correria só parou quando ele encontrou uma vaga que atendeu às necessidades dele. O novo emprego trouxe todas as garantias que só a CLT dá ao trabalhador brasileiro. No caso do Silvio, além de deixar a estatística do mercado informal para entrar no mercado formal, conseguiu vaga numa profissão que já tinha experiência e pela qual ele é apaixonado. Oi, boa noite, cidade, tudo bem? Ele é produtor e locutor de uma rádio. Falando de Foz do Iguaçu, da tríplice fronteira para todo mundo. É uma tranquilidade carteira assinada? Ah, tranquilo, ótimo, né? Te dá você fica mais tranquilo, é mais seguro, você vê que você está sendo valorizado pelo fato de você estar trabalhando naquilo que você, de fato, é profissional, né? Mas nem todo mundo deseja deixar de ser autônomo. O Felipe vê os sonhos dele sendo realizados em cima da moto através de uma empresa. Aqui ele trabalha não apenas para ganhar o pão de cada dia. Eu tenho objetivos na vida, comprar casa, um terreno. E depois que eu entrei aqui, eu consigo comprar um terreno. Eu consigo comprar. Eu pago X por mês, só que esse chato eu não conseguiria manter, porque ele tem cartão de crédito, tem a parcela do terreno, tinha moto que eu tenho que pagar faz uns 8 meses. Eu não consegui manter por causa do salário. No autônomo eu consigo. Mesmo como autônomo, o trabalhador consegue atuar fora da informalidade. Uma saída é se tornar microempreendedor individual. Outra é fazer as contribuições previdenciárias, como a dona Marlene. Ela optou pela flexibilidade de horário, do salário variado e da autonomia de ser diarista, mas paga todos os meses o INSS. Eu pago. Uhum. Tipo, pra gente se aposentar, né? Como agora eu já fiz 60 anos, né? Mas a férias, 13º não tem? Não, nada disso. Sente falta disso, não? Imagina. Os informais, eles estão fora disso, e esse é o problema, né? Esse é o problema com relação ao contraponto ao trabalho formal, mas ele ganha o suficiente para compensar todos os outros benefícios que ele ganharia da categoria, como eu citei, por exemplo, o plano de saúde, plano odontológico, o vale alimentação. Tem que colocar isso na ponta do lápis, mas cada trabalhador, acredito que sabe o que é melhor para si, né? Ainda que os ganhos possam ser só imediatistas. Em 2022, o Paraná fechou todos os meses com saldo positivo na geração de empregos formais. Em todo o país, o ano passado também foi de recuperação dos postos de trabalho. Com isso, mais pessoas estão entrando ou voltando para o mercado. Os especialistas acreditam que em 2023, as oportunidades de emprego formal devem continuar aumentando, o que pode não significar menos pessoas na informalidade. Então, a tendência é que a gente tenha na economia brasileira uma continuidade na redução da taxa de desocupação,
mas ao mesmo tempo um implemento, um incremento desse número de empregados que estarão empregados por conta própria ou na informalidade. Por mais que tenha reduzido a taxa de desocupação para 8,3 a nível nacional, ainda assim representa quase 9 milhões de pessoas, isso é muita coisa. É possível que a gente tenha um aumento na taxa de informalidade, sim. Meio-dia e 39 agora. Eu comentei com vocês há pouco que a nossa árvore de Natal deve ir embora do estúdio hoje. Em muitas casas, o pessoal está se despedindo da decoração. E em Londrina, faltam poucos dias para a decoração que está nas ruas da cidade ser desmontada. Parece que passou rápido, mas hoje já faz 49 dias desde a abertura da passarela do Lago Igapó para visitantes. Vou falar com a Kathleen Tanan, que está em frente a uma dessas decorações, aliás, a do Lago Igapó, né, Kathleen? E ela vai dar para a gente, né, os dias aí, quanto tempo falta exatamente, porque muitas pessoas ainda devem querer correr para tirar uma foto, né? Você garantiu o seu registro? Vanessa, essa é a decoração mais concorrida, porque olha o quanto de fila a gente viu aqui para o pessoal poder passar sobre essa passarela, principalmente antes, né, do Ano Novo. Agora que o ano já começou, o pessoal que está atrasado, tipo eu, né, eu vim esses dias visitar aqui depois do Ano Novo, peguei pouca fila, então a gente vê que tem gente que está aproveitando depois que as festas passaram para vir, pegar um movimento menor e conseguir acompanhar. Até quando você tem para vir aqui tirar sua foto? Até a sexta-feira da semana que vem, dia 14 de janeiro, você pode vir até aqui a passarela do Lago Igapó e também tirar foto em outros locais de Londrina que estão com enfeites de Natal. Rotatórias, Avenida Saul Euquinde, centro da cidade, calçadão, em todos estes pontos, garanta o seu registro até o dia 14 de janeiro, porque tudo isso é locado pela Prefeitura de Londrina. Então a empresa que é responsável vai fazer a retirada, porque é um contrato, um período específico. Quem não aproveitar, aí é só no final deste ano, em 2023. Assim, até para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas que têm visitado aqui os enfeites de Natal, a Codel informou o seguinte: aqui na passarela, um local que eles têm conseguido contabilizar certinho por conta das catracas, a gente tem a estrutura atingiu aqui a visitação de mais de 150 mil visitantes para o pessoal, viu? Desde a inauguração no dia 17 de novembro. E eles fizeram uma pesquisa durante essa semana para saber se as pessoas são de Londrina. E olha, descobriram que tem gente de Londrina, de outras cidades do Paraná, de outros estados, como São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, e até gente de fora do país. Colômbia, Portugal, Estados Unidos, Paraguai, Argentina e Itália. Nossa passarela tá chique, Vanessa, tá famosa. Então você que quer acompanhar, quer vir ainda, não fez sua foto, 14 de janeiro, não vai perder essa oportunidade, né, Vanessa? Tá bonito de ver, a noite fica lindo. Abre aqui, ó, 7 horas da noite, o pessoal já pode vir. Obrigada por esse recado, Mônica. É importante dar esse retorno, porque foi um investimento alto, mais de 5 milhões de reais. E até hoje tem muita gente que questiona até isso, né? A Prefeitura diz que realmente a ideia é atrair visitantes daqui, de fora, movimentar a economia. Valeu, Kathleen. Falando ainda em economia, os microempreendedores individuais vão pagar mais caro na contribuição mensal a partir do mês que vem. O reajuste está previsto todo ano. A Mônica Dal vai falar com a gente sobre isso. Mônica, qual que é o valor? Vai ficar muito salgado aí para os famosos MEIs? Vai subir um pouquinho, viu, Vanessa? Agora os MEIs, sem ser os MEIs caminhoneiros, eles vão pagar R$ 66. O valor antes passava um pouquinho dos R$ 60. Depois, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho mais, mas antes a gente queria falar um pouco dos números dos microempreendedores individuais aqui no Paraná. Isso porque desde a criação dessa modalidade, muitas pessoas passaram a aderir, né, a esse formato. No Paraná, então, mais de 935 mil pessoas são MEIs. E aqui em Londrina, esse número chega a 95.162. A gente conversou com a Fernanda Moreno. Ela é MEI desde 2011 e disse que para ela essa modalidade de trabalho, né, de ter seu CNPJ, é muito mais eficaz do que de outra forma. E a gente vai entender agora por quê. Vejo com muito bons olhos esse perfil de empreendedor, porque a gente tem um imposto fixo, acredito que seja um dos grandes benefícios que o MEI tem hoje. Tenho colhido ótimos frutos desde então, já utilizei o auxílio maternidade, então eu só vejo com bons olhos
acredito que vou ficar ainda um bom período nesse perfil. Mesmo que o imposto todos os anos aumente, com base nos índices que o governo escolhe, eu ainda acho uma opção super viável. Bom, a gente está ao vivo aqui no Sebrae e vamos trazer mais detalhes sobre essa mudança com a Liciana Pedroso, que é consultora aqui do Sebrae. Liciana, a gente já começa falando a respeito dessa mudança, né, no valor de contribuição. Primeiro, a gente sabe que cada MEI precisa pagar esse valor mensal e há também o MEI caminhoneiro. Conta para a gente esses novos valores e como que eles foram calculados. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos. Então, o microempreendedor individual, ele paga a sua contribuição, que é o que a gente chama de DAS, né? Que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, esse documento, essa guia de recolhimento, ela é recalculada todos os anos, porque a contribuição do MEI para a Previdência é sobre o salário mínimo. Então, todos os anos, quando há alteração no valor do salário mínimo, também tem essa alteração para o MEI recolher. Então, o MEI, né, em todas as suas atividades, exceto o MEI caminhoneiro, paga 5% sobre o salário mínimo, que hoje passa a ser R$ 66,00, né, mais R$1 de ICMS para aqueles que trabalham com comércio e mais R$5 para aqueles que trabalham com serviços. Já o MEI caminhoneiro, que tem um faturamento diferenciado, ele paga 12% sobre o salário mínimo, que passou a ser agora R$ 158,00, mais R$1 de ICMS e R$5 de ISS. Liciana, e também há uma mudança no padrão, né, do nome dessas empresas. Eu queria que você explicasse como que era antes e como que fica agora. Perfeito. O MEI, né, o nome da empresa dele, a razão social que saía no cartão CNPJ, era o nome completo da pessoa, seguida do seu CPF. Então, ele não tinha escolha para essa razão social. Obrigatoriamente saía o CPF. Com a implantação da LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados, né, para preservar essas pessoas que são MEIs, para que não fique o CPF dela exposto ali no cartão CNPJ, então houve essa mudança no padrão, agora onde vai constar o nome da pessoa, mais os 8 primeiros dígitos do CNPJ. Então, assim, o CPF dela está protegido e as pessoas não têm acesso direto. Para que elas possam já fazer essa alteração, aqueles que já são MEIs, né, até 30 de dezembro de 2012, é só entrar dentro do portal do empreendedor e entrar lá em alteração cadastral, que automaticamente já consegue fazer isso, e para quem for se formalizar, já sai no novo padrão. Agradeço a sua participação aqui no Meio Dia Paraná, informações importantes, né, Vanessa? E claro que no G1 Paraná todo mundo consegue mais detalhes sobre essas mudanças. Obrigada mais uma vez, Mônica. Vamos falar um pouco de esporte agora, melhor ainda, de espírito esportivo, da inclusão que o esporte cada vez mais tem proporcionado. O Estádio do Café vai ter um espaço reservado para os torcedores autistas. Rodrigo Saviani aqui com a gente. Boa tarde, Rodrigo. Que notícia bacana. Conta mais pra gente como é que vai funcionar isso. Oi, Vanessa, boa tarde a todos. É uma boa notícia, né? Como você colocou, a inclusão com o esporte. O Estádio do Café agora, então, vai ter um espaço destinado especialmente para pessoas do transtorno do espectro autista, pessoas com autismo. Esse espaço vai ficar nas cadeiras cativas. Você entrando nas cadeiras cativas, olhando para o gramado, do lado esquerdo, então, do estádio ali da parte das cativas, perto da arquibancada, que vai ficar esse espaço que foi escolhido até pelo acesso para quem está chegando e também para a saída e para ter um pouco mais de conforto e segurança para as pessoas com autismo e também para os familiares que acompanharem essas pessoas. O presidente da Fundação de Esportes, o Marcelo Guido, falou um pouquinho dessa iniciativa. Hoje à tarde será lançado oficialmente, serão colocados adesivos nessas cadeiras para determinar esse espaço. O Marcelo Guido falou um pouquinho em vídeo para comentar essa iniciativa da Fundação de Esportes. Vamos ouvi-lo. De imediato nós atendemos esse pedido, olhando e vendo a necessidade e a importância disso. Inclusão é importante em todos os lados. Então teremos um espaço para dar segurança e tranquilidade para os torcedores estar acompanhando os jogos do Tubarão, os jogos do Londrina.
Vale lembrar quem está em casa acompanhando sempre com a gente o Meio Dia Paraná. Nós trouxemos aqui a história, um pouquinho antes da Copa do Mundo, ali em novembro, falando um pouquinho da Tubaltistas. É uma torcida organizada que foi criada aqui em Londrina para pessoas com autismo. Essa iniciativa foi feita pelo Matheus Dantas, torcedor do Londrina, que foi diagnosticado com autismo aos 27 anos, no ano passado, um diagnóstico considerado até tardio para o caso, mas ele aproveitou disso e pela paixão que ele tem pelo futebol e pelo Londrina para criar essa torcida e trazer luz a esse assunto tão importante. A partir disso, ele também foi buscar o poder público para levar esse pedido, para ter esse espaço no Estádio do Café, e aí a Fundação de Esportes de Londrina acabou acatando e vai ter então esse local ali nas cadeiras cativas. Vale lembrar quem está em casa que essa iniciativa também de espaços especiais nos estádios já acontece em alguns lugares. Por exemplo, no Couto Pereira e no estádio do Corinthians tem uma sala sensorial específica para pessoas com autismo e outros tipos de transtornos. No estádio dos Aflitos, lá em Recife, do Náutico, também tem um espaço na arquibancada parecido com o que vai ser feito aqui em Londrina. Então são iniciativas que acabam ajudando para as pessoas com autismo poderem se encontrar, poderem ter um pouco mais de segurança para acompanhar os jogos. O Matheus Dantas, que é o torcedor que criou a Tubaltistas, também falou um pouquinho com a gente, mandou um vídeo para falar dessa iniciativa e desse espaço que o Estádio do Café vai ter a partir de agora. Vamos ouvi-lo. É um momento de grande alegria, assim, um momento de grande satisfação. Eu sei muito bem a importância que tem um espaço como esse que nós estamos conquistando hoje, né? Quando a gente fala de um espaço autista no Estádio do Café, a gente está falando de permitir que autistas, seus familiares, possam frequentar o estádio, possam realizar o sonho de assistir um jogo do Londrina. Então é um momento de grande alegria. Eu fico bastante tocado, fico bastante mexido de saber quantos pais, quantas mães vão realizar o sonho de levar talvez um filho a primeira vez no estádio de futebol. Então é um momento de muita satisfação mesmo. Estou muito, muito feliz que esse espaço tenha saído e que esse assunto tenha ganhado essa repercussão aqui na nossa cidade. Então, a partir agora do dia 15 de janeiro, quando Londrina volta aos jogos, na estreia no Campeonato Paranaense, dia 15 de janeiro, não nesse domingo, no outro, contra o Azures, às 4 horas no Estádio do Café, a partir desse jogo já será destinado esse espaço nas cadeiras cativas para o torcedor com autismo. Então, mais uma iniciativa legal de inclusão e aquilo que a gente sempre coloca, né? São pequenas iniciativas que acabam criando essas grandes transformações para gerar essa inclusão no esporte. Daqui a pouquinho a gente tem Globo Esporte, quem traz tudo para a gente que vai acontecer hoje no cardápio do GE é a Rafaela Potter. Oi, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Passando para lembrar que coladinho com o Meio Dia Paraná tem o nosso Globo Esporte. A gente está de volta com uma série muito especial de reportagens, Sonho de Piá. E hoje, no segundo episódio, tem a história do Borek. Ele é zagueiro do Operário de Ponta Grossa, começou a carreira no Cascavel e... sabe quando você olha para trás e pensa, puxa, eu tenho que voltar um pouquinho para conseguir alçar voos mais altos na carreira? É mais ou menos assim a história do Borek, mas não vou adiantar muito não para você ficar ligadinho com a gente. Tem também história de superação na Copinha, muitas vezes quando o goleiro falha, é sempre esse erro que fica marcado na carreira, mas na história do Carlos Madeira, que viralizou nas redes sociais, o apoio foi tão grande, tão incrível e de pessoas também importantes no futebol que ele já deu a volta por cima e espera fazer uma grande copinha. Claro que a gente traz também as informações do Coritiba, porque o Antônio Oliveira, novo técnico, foi apresentado há pouco no CT da Graciosa, a primeira entrevista coletiva dele. A gente vai trazer os principais destaques, vamos falar também do mercado da bola para o Furacão e mais no nosso Globo Esporte. A gente te espera coladinho com o Meio Dia Paraná. Boa tarde para vocês. Valeu, Rafa. Antes, ainda tem muito mais no Meio Dia Paraná. A gente vai para um intervalo agora, 12h53. A seguir, a gente mostra que moradores da Zona Oeste estão sofrendo de novo com a falta de água. E aqui do estúdio eu te trago a previsão do tempo para os próximos dias. Você vê agora imagens ao vivo de Ribeirão Claro. Por lá, 24 graus. Fique com a gente. O Meio Dia Paraná volta já.
Já estamos de volta com uma novidade bem bacana que vem lá do litoral. Cadeiras especiais estão disponíveis nas praias para que pessoas com mobilidade reduzida possam aproveitar melhor o nosso litoral. Oi, gente, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Praia é vida, é energia, é alegria. E nada melhor do que qualquer pessoa poder aproveitar essa oportunidade, né? Então, por isso que as cadeiras anfíbias estão à disposição daquelas pessoas que têm dificuldade, pessoas que são cadeirantes e que a família não conseguiria trazer com uma cadeira normal, uma cadeira de rodas normal até a água, né? Esse aqui é o Pedro, ele é morador lá de Castro, região de Ponta Grossa, ele tem 16 anos, ele adora a praia e dessa vez aqui é o pessoal do governo do estado que está com essa cadeira anfíbia. E como é que funciona? Essa cadeira anfíbia tem essas rodas especiais, é uma cadeira mais alta, cinto de segurança, então o pessoal do governo do estado, das arenas do governo do estado, ficam à disposição para as pessoas que quiserem e precisarem desse serviço. Então, para poder acessar a praia com mais segurança, né, com mais tranquilidade e ter essa oportunidade para todo mundo, né? Como é que funciona? Nas últimas 2 semanas, né, nessas 2 primeiras semanas aí de temporada, mais de 50 pessoas já usaram essas cadeiras anfíbias. Vai funcionar de terça a domingo, né? Elas estão disponíveis de terça a domingo, das 9 da manhã às 7 da noite, com o pessoal do esporte, né? As pessoas que foram contratadas pela Secretaria de Esporte, os educadores físicos aí, que dão todo esse suporte para os cadeirantes. E essas cadeiras estão disponíveis nas praias de Guaratuba, lá na Praia do Cristo, Caiobá, Matinhos, Ipanema, Xangri-Lá e Praia de Leste também. Uma oportunidade aí para todo mundo. A praia é de todos. Vamos ver agora algumas participações dos nossos telespectadores aqui no Meio Dia Paraná. A Josimara contando pra gente que novamente estão sem água no bairro Colinas, na zona oeste da cidade, bairro que a gente mostrou ontem com esse problema. E a Gabriela falando exatamente que a gente fez a reportagem ontem e hoje já não tem água de novo. Tá bem difícil a situação no bairro Colinas, pelo menos 3 vezes na semana acaba a água por aqui. A gente gostaria que o problema tivesse, né, já resolvido, mas como não está, a Catulin Tanã vai contar pra gente se a gente tem alguma explicação para esse problema continuar se repetindo. Vanessa, olha só, a gente foi atrás da Sanepar mais uma vez para saber o que está acontecendo naquela região que é a zona oeste da cidade, várias ruas ficando sem água constantemente. Hoje a resposta da Sanepar é a seguinte, que está sendo feito um conserto de rede na rua Olímpio Teodoro, que é naquela região. A manutenção exige a interrupção na distribuição de água na região do Jardim Colinas. O abastecimento deve ser normalizado no início da tarde. Então agora, 1 da tarde praticamente, o pessoal já pode ficar de olho porque a Copel informou, ou a Sanepar, melhor dizendo, que no início da tarde vai ser normalizado. Os vazamentos do dia 4 de janeiro, segundo a Sanepar, foram causados por empresa privada, diferente do evento de hoje. A gente vai seguir acompanhando. E Vanessa, um outro retorno, ontem nós dissemos também que o pessoal ali acabou reclamando de alguns curtos de energia, algumas faltas de energia elétrica em momentos em que não há, por exemplo, um temporal que possa afetar a rede de abastecimento de energia elétrica. Ontem nós não tínhamos um retorno da Copel, hoje nós temos, e a Copel informou que não identificou um problema generalizado naquela área, que identificou sim uma situação ou outra, mas não um problema que afete todos os moradores. Então eles vão ficar de olho até para saber se algo de errado está acontecendo nessa mesma região onde eles enfrentam já um problema de falta d'água. Vanessa, é lema aqui para o Meio Dia Paraná, né? Acompanhar esses assuntos e sempre tentar ajudar a população, porque não dá para ficar sem água e sem energia elétrica. Opa, com certeza. E obrigada pela atualização. E a gente pede, claro, aos moradores também que continuem nesse contato com a gente. E olha, quem não compareceu às urnas no segundo turno precisa justificar a ausência e o prazo se encerra na semana que vem. É possível justificar a ausência pelo e-título. A apresentação dessa justificativa também pode ser feita pelo sistema Justifica ou por meio do envio de um requerimento de justificativa eleitoral. Cada justificativa é válida somente para o turno ao qual a pessoa não tenha comparecido. O eleitor que não justificar a ausência nas eleições 2022 paga multa de cerca de R$ 35. E saiu agora cedo o boletim semanal com os casos da Covid-19 em Londrina. Aqui na tela a gente já separou para vocês esses números. Ao todo são 965 novos casos confirmados, 1.038 casos por dia. Lembrando que os confirmados dá uma média alta, 138 diários.
Óbitos, nós tivemos 10 no total. Na semana passada, essa média estava em 243 casos por dia. Também entraram, né, nessa lista 10 novas mortes pela doença, como a gente já mostrou. E uma observação, dessas 4 mortes, 4 dessas mortes são do dia 23 de dezembro, que ainda não haviam sido contabilizadas. A gente tem que continuar de olho nessa doença, que ainda está fazendo muitas pessoas, muitas vítimas, né? Muitas pessoas doentes. A gente está de volta aqui com a Giovana no estúdio, agora para a contagem, como é que fica o tempo então no fim de semana e os próximos dias, se já der para adiantar. Finalmente, né, Vanessa, trazendo então essas informações para você que está se preparando, e é uma boa notícia para você que quer curtir esse final de semana ao ar livre, viu? Eu te mostro aqui o panorama geral do estado para esse sábado. A maior parte das regiões continua com tempo firme, mas você pode observar aí que já tem áreas em azul justamente que anunciam uma instabilidade para parte do norte pioneiro e também principalmente para o litoral. Há possibilidade de chuva fraca no litoral justamente por conta dos ventos úmidos que entram por lá, algo típico da região do litoral e também dessa estação do verão. Se você tem viagem então para o litoral paranaense, eu te trago essa notícia, há possibilidade de instabilidade tanto no sábado como no domingo. Vamos conferir a temperatura aqui para a nossa região. Amanhã, a presença de nuvens faz com que as temperaturas fiquem um pouco mais baixas por aqui, se a gente comparar com essa sexta-feira. Máxima de 26 em Londrina, Arapongas, Açaí e Ortigueira. E eu chamo a sua atenção para a mínima de Ortigueira, 13 graus amanhã, bem friozinho. Em Congonhas, a temperatura pode chegar a 25 e 27 graus em Florestópolis. Também temos os detalhes de outras cidades aqui da nossa região. Não tem previsão de chuva para esse sábado. Em Jacarezinho, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina e Apucarana. Em Apucarana, mínima de 15 graus. Nas outras cidades, a mínima prevista é de 16. E as máximas ficam aí entre 25 e 26 graus, temperatura agradável, né? Qual que é a tendência, então, para os próximos dias? Justamente que a gente estava comentando ao longo desse meio-dia Paraná, né? Nós trouxemos aqui o exemplo de Londrina, vale também para a região norte do estado, fim de semana com tempo firme. Há uma possibilidade bem pequena já da instabilidade no domingo, se essa chuva se confirmar, é bem localizado, acumulado bem baixo, 1 milímetro, né? Mas de domingo para segunda, aí sim está programada essa virada no tempo. Uma combinação de fatores volta a trazer a instabilidade para todo o Paraná. Não vai ser diferente aqui na nossa região norte do estado. Então a chuva deve voltar a nos fazer companhia na semana que vem. Chuva localizada em alguns períodos do dia, algo bem típico do nosso verão paranaense. Esse então é o panorama da previsão do tempo. Nós temos agora uma torre de Foz do Iguaçu mostrando imagens ao vivo por lá. Tempo quente em Foz do Iguaçu, viu? O final de semana varia entre 20 graus de mínima e até 31 de máxima. Vanessa, bom para quem pode aproveitar, dar de folga, fazer uma viagem, né? Opa, não posso reclamar que eu já fiz a minha viagem na folga de Natal. Eu sei que você também aproveitou bastante o seu feriado. Obrigada pelas informações. Obrigada, aí completíssimas, Vanessa. Né? Claro, amanhã a gente tem o Meio Dia Paraná, apresentado lá de Curitiba. Você também vai estar aqui amanhã, não? Boa noite, Paraná. Previsão do tempo é comigo, viu? Acompanhe. Então a gente tem todos os detalhes, claro, atualizando, porque o tempo anda muito louco. Pode mudar tudo. Agradeço a tua participação um dia aqui com a gente. E todos os nossos telespectadores também. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanha. Um bom final de semana a todos. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.